Bem-vindos ao Agenda Cast RPPS, episódio número 36. E esse episódio está mais que especial, porque nós estamos com um convidado ilustre, um nome de muita relevância no segmento no país. Ele que já foi presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Jundiaí e atualmente é presidente da ABPEM, Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. Advogado com uma vasta experiência no segmento. Estou falando do João Figueiredo. Bem-vindo, João, ao Agenda Cast. Bom, muito obrigado pelo convite. Acho que é importante para a gente, estando em Cuiabá, visitar a agenda. São amigos de muito tempo e a gente acompanha aí o trabalho de vocês e para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. E uma honra recebê-lo. E para registrar sua participação e que torne memorável sua participação conosco, entrego um mimo do Agenda Cast. Muito obrigado. Para que você leve para casa e quando for utilizar, lembre desse momento em que esteve aqui conosco. Agradeço, mimo. Muito obrigado. João, quero te deixar à vontade para você falar um pouquinho da sua trajetória, RPPS e tal, como que você foi introduzido nesse meio, para o nosso público conhecer um pouquinho da sua história, João Figueiredo e RPPS. Bom, eu não sou servidor de carreira, então, na verdade, eu entrei na Previdência para fazer a instalação, né, de no Jundiaí tinha um fundo previdenciário e foi para fazer a instalação da autarquia. Então, a implantação da autarquia IPREJUM, que ela sucede o FUNBEJUM, ela foi uma lei de 2002. Eu trabalhava de assessor direto do prefeito, estava terminando de fazer os estudos para fazer a parte de ouvidoria do município. Naquela época você não tinha muita estrutura para onde buscar, onde pesquisar, e aí o prefeito me chamou e falou: olha, eu preciso que você faça um favor para mim, vá para o IPREJUM. Falei: o que é isso? Não, o IPREJUM vai suceder o FUNBEJUM. Falei: continuo não entendendo, porque não tinha, minha área de advocacia nunca foi área. RPPS nunca foi tão disseminado assim, quem faz curso de direito não entra em detalhes. No meu escritório de advocacia, eu não atuava na área previdenciária. Na previdenciária. Então eu não tinha, assim, não era área de interesse. Tinha contato nenhum. Nenhum. Aí fez essa surpresa, eu falei assim: deixa eu pensar, porque do ponto de vista da advocacia, você fica impedido de exercer a advocacia caso você tenha um mandato que faça coordenador de despesa. Sim. Aí eu saí da sala dele, a secretária, que é uma conhecida minha de muito tempo, falou assim: parabéns. Falei: pelo quê? Presidente do IPREJUM. Já saiu nomeado. Mas eu não resolvi. Falei assim: mas ele já publicou. Aí eu entrei lá, o prefeito era meu amigo. História pessoal. Bacana. Daí ele falou assim, eu falei: viu, deixa eu pensar. Ele começou a rir e falou: vai lá, faz o primeiro serviço, depois se você não quiser ficar, você me fala e você sai. E é engraçado, porque embora Jundiaí seja uma cidade organizada, nós começamos sem sala. Nós começamos cada um ficando no seu lugar. A Anitta, que era diretora de benefícios, que ficou até final do ano passado. O Márcio, que é o contador-geral do município, era o diretor administrativo. A gente levou um tempo para arrumar um espaço, e esse espaço depois para montar. O Instituto tinha 3 diretores e 4 servidores cedidos. Esse é o começo do IPREJUM, com 58 milhões na época de recursos quando vinha do fundo. E nada para fazer. Aí, pela lei do município, tem uma coisa interessante: você tem que passar pelo conselho. Se o conselho não validar a indicação do prefeito, você não fica, e depois isso vai para a Câmara fazer a última validação, e daí cria-se um mandato. Aí a minha entrevista com o conselho era assim, né? O que você sabe? Eu falei: eu não sei nada, absolutamente nada. Nem vem me sabatinar. E se vocês me derem um voto de confiança, eu me comprometo a estudar. E aí eu tinha alguns amigos, eu era presidente da OAB um pouco antes lá, quer dizer, então tinha um pouco de conhecimento com as pessoas, e aí eu falei: bom, então vamos ver como é que faz, certo? E aí é que eu comecei no caminho da Previdência. Eu não sabia absolutamente nada. E no começo, que não é uma coisa que tem hoje, não tinha o que pesquisar.
Não tinha, exatamente. Era a lei pura. Você pegar a legislação, estudar, interpretar e aplicar. Então achar uma doutrina, achar alguma jurisprudência, coisa, nada. algo assim, então, era bem incipiente. E aí, para o meu azar, 2003, emenda, né? 47. Você já entra, tudo aquilo que você estudou nos primeiros 8 meses não valia mais. Muda, vem emenda 41, 2003 e por aí. Então foi assim, foi um desafio que acabou me contaminando, né? Fiquei no Instituto de 2003 a 2010, saí do Instituto, fui para o mercado financeiro, trabalhar com distribuição de fundos só para regime próprio, adoeci, acabei voltando em 2017 para o Instituto, fiquei até o final de 2024, entrei no primeiro momento com 58 milhões, saí com 3 bilhões. Então dá para ver o tamanho da evolução que os regimes próprios podem ter no seu patrimônio. Sim. E também na gestão no geral. Sim, a experiência que a gente tem tido aí nos últimos anos, né? Eu tenho 22 anos para falar um pouquinho, de uma melhora significativa na estrutura de governança e no conhecimento que os gestores têm. Exponencial, acho que todas as vertentes evoluíram. Secretaria de Previdência, com os programas, Progestão e outros que foram implementados, até a auditoria, que é hoje empreendida nos RPPS, e essas exigências fizeram com que a RPPS também se adequassem, tanto na questão legal, nas normativas, procedimentos, pensar na continuidade ali dos trabalhos, na qualificação do próprio quadro ali, dos servidores que atuam no RPPS, assim, a evolução que teve foi gigantesca. E o João, com a sua experiência é até mais além do que eu imaginava, porque você trabalhou praticamente na estruturação do RPPS ali de Prejum. E a estruturação e depois saiu e voltou novamente. Com certeza você encontrou uma outra realidade diferente da que você deixou. E aí que eu te pergunto, João, qual foi ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou na gestão do IPREJUM enquanto presidente do Instituto de Previdência? Eu acho que você puder desenhar, né, algumas realidades, quando eu comecei em 2003, você tinha um mercado financeiro assim, onde os juros eram muito altos, e você conseguia fazer a rentabilidade da sua carteira, bater meta com muita facilidade. Naquela época o DI batia 2, 3 anos de meta só em fundos DI, então a realidade era de fundos DI. Era uma realidade diferente. Não tinha muita situação e você não tinha quase obrigação com o Ministério. Então era muito mais tranquilo para você fazer o dia a dia do regime próprio. Você tinha um Tribunal de Contas incipiente ainda, que também não tinha conhecimento. Exigência não era como é hoje. Então a gente tocava o Instituto de Jundiaí, que é uma cidade grande, né? Uma cidade de hoje quase 500 mil habitantes, mas você tocava em 7 pessoas com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Então é uma situação nesse sentido. O que foi acontecendo? Foram evoluindo tanto a legislação para a parte de investimento, que foi se exigindo muito mais conhecimento, a questão da governança como país, né, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação, quer dizer, você foi criando uma estrutura de governança para a administração pública no geral, regime próprio em particular, então foram se criando necessidades de conhecimento. E aí você tem que também tratar os seus conselheiros para que eles estejam aptos a tomar as decisões, os servidores vão se especializando. Na verdade, foi uma rampa, não dá nem para dizer que foi, mas foi uma rampa de crescimento de conhecimento durante esses últimos 20 anos que transformaram. Quem dormiu em 2003, 2004 e acordou em 2023, 2024, parece que mudou de planeta. Exatamente. De tanta informação que se precisou ter. Não, uma mudança exponencial, totalmente disruptiva. Esse eu acho que é o grande desafio que quem está há bastante tempo consegue enxergar. Qual é a grande diferença hoje que você tem? Primeiro que você precisa ter estruturas de governança muito mais fortalecidas, você tem que investir nesse tipo de estrutura. Outra coisa é que a divergência entre formas de interpretar como tratar o regime próprio pelos prefeitos, em você olhar norte, sul, leste, oeste do país, ela é muito grande. Diversidade gigantesca. Tem prefeituras que não têm o menor cuidado com o seu regime próprio, deixa a mosca,
né? Contrata prestadores de serviço. Não tem, às vezes, estrutura, não tem ali não mão quer. de obra e não tem interesse, muitas vezes, investir nisso. E outros lugares também, aí você tem outro diferente. Prefeitos abrindo espaço para você fazer concurso público, para você fazer adequação do seu regime próprio, né? Que funcionam hoje muito, muito, muito bem. Então, hoje você tem como segregar diversos níveis de gestão, que você encontra isso hoje no Progestão. Sim. Né? Então você tem aqueles que estão começando, aqueles que já melhoraram, aqueles que estão procurando ser melhor e aqueles que já tiveram um nível. Só que se você pegar 2.150 regimes próprios, arredondando o número, e dizer que não temos 300 certificados, né? Então tem muita coisa para se fazer nos próximos anos. Muito trabalho. E foi colocado, João, essa questão incipiente da cultura previdenciária em vários municípios. E nós vimos aí o IPREJUM hoje a Progestão nível 4, por exemplo. Então, houve uma evolução desde da concepção ali até os dias atuais. Como você trabalhou a conscientização dos servidores ali do IPREJUM e a questão dos conselheiros, porque nós sabemos que eles são eleitos. Como incentivá-los a buscar o estudo, buscar essa qualificação, buscar essa cultura previdenciária na veia, digamos assim, para conseguir chegar a um nível de excelência que nós atribuímos ao nível 4 do Progestão? Eu acho que, primeiro, durante muitos anos, né, não só eu e quem passou lá, também sempre teve um cuidado com levar a cultura previdenciária para o servidor. Então, o Jundiaí já 2007, 2008, a gente fazia eventos para conversar com os servidores para poder fazer essa troca. Isso, infelizmente, ainda tem gente que não está fazendo, mas é uma forma de aproximar o servidor do seu regime próprio e é uma forma de que você tenha mais fiscais te cobrando. Então, você se obriga a evoluir. E os conselheiros lá, pelo menos do período que eu estive, né, eu estive lá 2/3 da existência da autarquia, eu fui o presidente. A gente sempre ia para evento, sempre levou cursos para lá, para poder fazer essa qualificação. Para fomentar esse conhecimento. Porque são formas diferentes. Por exemplo, eu prefiro ser cobrado por quem sabe. Certo? Tem gente que prefere que ninguém saiba para não ser cobrado. Então, a cultura da Previdência no município foi assim, sempre foi. Então, quando eu voltei, que o pessoal estava afastado dos eventos, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, gente, por que vocês não estão indo mais em evento? Por quê? Aqui teve uma forma de afastar um pouco a gente. Falei, não, volta todo mundo. E raramente você vai ver uma delegação de Jundiaí pequena nos eventos. Muito raro. Nós estamos tendo um evento agora de conselheiro, em dezembro, Jundiaí já inscreveu 20 pessoas. Hoje, excelente. Até agora, é a maior delegação. Então, raramente você vai ter pouca gente lá participando. E isso faz um ganho de qualidade de gestão, porque vão te cobrar e, segundo, a discussão passa a ser uma discussão em mais alto nível. Alto nível. Então, faz com que todos melhorem. Sim, então, quando você investe em conhecimento, você ganha muito rápido. Quando o nível de exigência, a régua é alta, consequentemente, o resultado ele vai acompanhar. Por quê? Mais pessoas exigindo, melhores resultados você acaba empreendendo ali o nível de exigência, até para você acompanhar o que eles estão colocando. E essa questão dos eventos específicos para conselheiros, ele é excelente nesse aspecto, tanto para fomentar o conhecimento, entre eles. Volta para o RPPS, tem uma situação que acontece, eles já conseguem ver ali uma solução, porque houve uma troca ali no evento, houve um conhecimento adquirido, tudo melhora. Até a própria atuação deles de fiscalizar ali o RPPS melhora também. Igual você falou, é muito melhor ser fiscalizado por quem conhece, que ele sabe o que está dizendo e muitas vezes até consegue te passar orientação de algumas coisas do que quem não conhece, que simplesmente vai apontar por apontar ou criticar por criticar. E às vezes crítica vazia, às vezes críticas ao vento, que não tem às vezes nem coerência. Então tem essa diferença aí. E enquanto gestor de RPPS, vamos entrar ainda na pauta relativa ao papel da ABPEM, que é de extrema importância hoje para os RPPS, para aprimorar, e a ABPEM tem umas pautas interessantíssimas aí que encampou e teve êxito, mas assim, para fechar a questão da gestão, da sua experiência na gestão, na verdade,
Em relação aos princípios que hoje rege o serviço público, a administração pública, temos vários deles. Qual que você acha que hoje, ou na época que você atuou e tal, era o mais difícil, digamos assim, para equilibrar com a RPPS, olhando de forma macro o funcionamento da instituição como um todo? Eu tive a sorte de estar à frente de um regime próprio de uma cidade muito evoluída do ponto de vista de gestão pública. Então eu sei que a minha facilidade não é a facilidade de todo mundo. Não é a mesma realidade de outros municípios. Pelo contrário. Então todo mundo brincava comigo, mas você está em Jundiaí. E Jundiaí tem realmente, quando você pega os dados da cidade, raramente ela não vai estar entre os primeiros em vários índices no país. Então essa vantagem você já traz. É um facilitador. Sim, do ponto de vista da estrutura de governança do município, a forma como o servidor está acostumado também a ser tratado e a trabalhar, então isso também te cobra uma posição tão boa ou melhor para você vai começar a evoluir. Então a gente tem que ter essa como premissa, né? O que eu acredito que tem, assim, você pegar o artigo 37 da Constituição, onde estão previstos os princípios, tudo, mas isso não é, na verdade, é obrigação. Não vejo, se você atende os requisitos do artigo 37, transparência... É até a conformidade. Não, desculpa, isso daí não é fazer nada diferente do que cumprir a sua obrigação. Então, eu acho que hoje você tem que ter um olhar maior do que só cumprir a sua obrigação legal. Você tem que pensar o seu regime próprio para frente, como é que você quer que você tenha estruturas de governança que efetivamente funcionem, independente de você estar lá. Então, o bom gestor é aquele que não precisa estar lá para funcionar. Exato, ele deixa a engrenagem funcionando, pode sair de férias tranquilamente que as coisas continuam. Não, a gente brinca que funciona a partir inclusive, independente de mim, né? Ou inclusive porque eu não estou. Sim. Mas assim, ou apesar de mim. Então a gente brincava assim, não preciso estar aqui para funcionar. O Instituto tem que funcionar pelas suas próprias características. Essa é uma questão, então, de governança. E eu acho que a questão de transparência é obrigação legal, então você tem que publicar. O Instituto de Jundiaí tinha publicado tudo. Você entrar no site, você vai achar tudo do Instituto lá. Tem que dar um raio-x ali, para as pessoas terem acesso às informações transparentes. E hoje a questão é sustentabilidade. E tudo que coloca na sustentabilidade. Então, a questão de fazer os processos de compras, né, a questão das aquisições, conforme a lei, mas olhando nessa estrutura, olhar o que vai precisar lá para frente e não descuidar das estruturas de gestão, não descuidar de cadastro qualificado, não descuidar de um bom cálculo atuarial, não descuidar de nada. Aí você tem um equilíbrio entre governança e sustentabilidade, aí você pega todos os princípios, eles vão estar em qualquer um desses níveis. Então eu acho que cobrar que a pessoa faça o dever dela, eu não acho que é injusto. Por quê? Porque já deveria fazer. Né? Você está fazendo com transparência, bom, está previsto transparência. Você está fazendo com impessoalidade, já está previsto impessoalidade. Você está olhando lá, bom, isso daí é o mínimo. Então o que acho que você tem que ter requisitos a mais do que o mínimo para poder... para ir além e ter essa visão de projetar ao longo do tempo, porque a RPPS é isso, né? Uma projeção que você faz aí também no futuro. Na verdade, quando você pega os cálculos atuariais, você vai olhar e vai chegar assim de conclusão, eu não estarei aqui no final desse gráfico. Eu não estarei, mas quem estiver... Isso. Tem que olhar nisso, né? Não olhar só para você, para sua gestão, mas pensar aí em perpetuidade. E tem perpetuar. Uma coisa que a gente tem que ter a seguinte ideia. De todos os orçamentos que um município possa ter, o único que não tem que acabar em 31 de dezembro o recurso é da Previdência. Exato. Todo mundo recebe, contrata, gasta e acabou o ano, se tiver sobra, teve. Lá não, é feito para guardar. Então, a visão do gestor do regime próprio, junto com aqueles que estão acompanhando, então a questão dos conselhos, os próprios servidores, e o próprio município como um todo, e os prefeitos, né? Eu tive sorte de ter prefeitos muito bons, é aquela história seguinte, o que eu estou fazendo para preservar o futuro? Na minha opinião, aí é uma questão assim, o regime próprio ele é dos servidores? Não, ele é da sociedade, mas os beneficiários são os servidores. Porque se der errado, quem paga é a sociedade.
Exato. Certo? Então a gente que é tem mais, que... o aporte tem que ser maior Sim. e investir mais na RPPS para poder então, pagar os benefícios. Nós temos que preservar todos os direitos e o regime próprio foi feito para pagar benefício. Exatamente. Agora, nós não podemos fazer com que a sociedade pague pelo erro dos gestores. Pela má gestão Sim. dos gestores. Nós temos que ter esse equilíbrio e ter que ter esse olhar. Todo mundo da sociedade está fazendo funcionar a administração pública e a administração pública está lá para atender a população. Se a gente conseguir equilibrar isso aí, a gente com certeza faz boas gestões nos nossos regimes próprios. É praticamente o caminho para ter sucesso na gestão do RPPS. Teria muito mais assunto aqui para falar com você só sobre gestão, porque a sua experiência ela é gigantesca gerindo o RPPS. Mas vamos entrar na pauta também super importante, que é o papel da ABIPEM, aí que atua hoje em prol da defesa dos regimes próprios de previdência, à frente do Congresso Nacional, Governo Federal, Ministério da Previdência. Coloca para nós, João, como tem sido essa atuação da ABIPEM, a visão da ABIPEM atuando em defesa dos RPPS frente a esses órgãos aí, de controle e os órgãos que deliberam a respeito dos institutos de previdência. Eu acho que a vantagem da ABIPEM é que ela é composta por um time muito forte. Então, se você pegar de todas as associações estaduais que tem no Brasil, das 17 que tem, 14 estão lá dentro da ABIPEM. Então, a ABIPEM hoje é uma federação, isso já tem algum tempo que se trabalha dessa forma. Além disso, a gente procura agregar outras pessoas importantes que ajudem a pensar previdência no país. Então, não tem uma pessoa importante. É um colegiado, né? Sim, tem o espírito de olhar, o olhar da ABIPEM. O olhar da ABIPEM é diferente, porque ela congrega diversas formas diferentes de pensar a previdência, pessoas de estado, pessoas de município, municípios de grande porte, pequeno porte, as associações estaduais que estão lá dentro, que trazem todas as demandas dos grandes, dos pequenos, dos médicos. É esse contexto que a gente consegue dizer que a ABIPEM vai poder funcionar. Então, acho que a grande medida que se tem agora é, se você conseguir manter esse tipo de diretoria funcionando dessa forma, onde o todo vale mais do que o individual, a gente consegue fazer bons trabalhos. Passando para o nosso dia a dia. Nós tivemos muita coisa para discutir nos últimos anos, muitas portarias, mudanças legislativas, reforma da Previdência. Então não são poucas as demandas que você tem. E a ABIPEM conseguiu, acho que teve um momento na vida do país e do mundo, que foi a questão da Covid, onde a gente estava preparado para conversar através da TV ABIPEM. E eu acho que o diferencial veio daí. Nós aprendemos a falar com todo mundo em qualquer circunstância. Não precisamos fazer um evento para falar com ninguém. Não precisa ser só presencial. Inclusive, a ABIPEM, ela fomenta muito conhecimento através da TV ABIPEM com os temas relevantes. E todos os temas, na realidade, são de extrema importância para o RPPS. E isso é fomentado através da ABIPEM. Mas aí, João, até conectando um pouquinho a gestão da ABIPEM, é um colegiado, mas esse colegiado ele tem quem direciona, que é o presidente que você hoje está como presidente da ABIPEM. E fazendo uma relação gestão da RPPS com a ABIPEM, a qual você é gestor, eu também vejo assim uma evolução exponencial da ABIPEM, considerando o início da ABIPEM para a posição que ela está hoje. Então, tudo isso é o trabalho empreendido, é claro, toda uma equipe por trás, mas um maestro dando tom para a equipe atuar. Você tem sido esse maestro. E em relação à ABIPEM, qual o desafio de você coordenar, direcionar tudo isso, conectar muitas coisas? Eu sei que para realizar um evento não é simples. Então você tem que ser o maestro de tudo isso. E não só os eventos. Tem a TV ABIPEM, tem os materiais, tem os debates, tem as pautas, que aí, claro, algumas ali prioritárias que a ABIPEM atua, e tudo isso sob a sua gestão. Fale um pouquinho para nós sobre esse desafio. Na verdade, nós temos pessoas que assumem responsabilidade sobre as diversas áreas da ABIPEM. Por isso que ela funciona. Então, quem vai cuidar da estrutura do evento, cuida da estrutura do evento e faz com total liberdade. Então, o presidente, seja ele quem for, não precisa ficar preocupado, porque tem um grupo que vai cuidar de ter o evento.
Depois tem uma estrutura sobre as palestras, a grade lá. Tem uma outra pessoa que cuida disso. Depois você pega a questão dos estudos jurídicos, tem um outro grupo olhando. Tá? Eu acho que eu tenho a sorte de estar com pessoas maravilhosas nesse momento. Conseguiu montar um timaço que toca as pautas e toca muito bem. Eu acho que a questão é a gente escolher pessoas melhores que nós, né? É o trabalho em equipe, a essência Sim. disso, né? Você tem pessoas que se complementam. E a gente, por exemplo, é uma associação que, embora ninguém ali seja remunerado, todo mundo se dedica muito. E a gente chega a fazer, por exemplo, nós fizemos um planejamento estratégico. Então, associação com planejamento estratégico O nível de organização, por isso que eu coloco a questão da gestão, ter esse diferencial, esse olhar. Mas é porque as pessoas que compõem a diretoria, os conselhos que estão lá dentro, elas têm essa visão de gestão. Então você não consegue fazer uma coisa se ninguém compra a sua ideia. E você também não consegue fazer uma coisa se só você acha que você sabe. Então o todo. O todo funciona? Então o todo funciona. Quem lucra? Todo mundo. Todo mundo. E a minha sorte é estar nesse momento à frente. Então essa eu acho que é a grande diferencial da BPEM. Todos têm espaço para produzir melhor. Todos têm a consciência do que está acontecendo. Cada um é bom dentro de uma estrutura e tem que ser respeitado dentro dessa estrutura. Acho que essa é a grande diferença que tem lá dentro. Então nós temos gente de municípios pequenos, mas que conhecem profundamente o problema dos municípios pequenos. Então ele passa isso para a diretoria, quando vai fazer uma discussão, a gente está integrado dentro daquele problema. Mas nós temos também pessoas ligadas a Estado, cujos problemas são infinitamente diferentes. A proporção é outra. E às vezes muito mais graves para resolver, porque nós estamos falando de poderes, nós temos pessoas de regimes próprios, de estados dentro da diretoria. Então acho que a variedade que tem aí dentro de formas de pensar é que traz a força da associação, né? E a gente tem essa vantagem. E outra coisa, é um olhar para todos. Então, quando você produz um programa da TV ABPEM, ele não fica adstrito aos associados da ABPEM. Ele está lá disponível para quem quiser assistir. Quando você pensa no todo, independente de você ter vantagem sobre isso, você mudou o mundo. Eu acho que essa diretoria que está aí e as outras até que vieram antes, a gente está construindo uma ABPEM melhor. Né? Cada um construiu ali com tijolinho Sim. e tal, para chegar no que é hoje. Sim, se você não olhar o grande passado que tem e quantas pessoas trabalharam para a ABPEM chegar aqui, nós estamos fazendo 45 anos esse ano aqui, desprezar o passado. Não tem como desprezar, porque tudo faz parte da história. Nós temos que homenagear o passado da ABPEM, as pessoas que passaram por lá foram elas que prepararam a ABPEM para chegar hoje. O alicerce, então assim, a ABPEM só é hoje no presente pelo passado, porque ela iniciou e teve a trajetória e chegou até aqui. Né? É claro que a evolução ela é notória, isso é fato, mas assim como a evolução da sociedade como um todo. Todos nós precisamos evoluir, adaptar as mudanças. Você colocou muito bem a Covid. A Covid exigiu que fosse para o online. E se a ABPEM não tivesse preparado, seria aí mais difícil atingir o objetivo da ABPEM, de atingir ali as pessoas com a forma com que atingiu. Porque as pessoas foram todas para casa. Não tinha mais condições de reunir num evento. Mas com a TV ABPEM, que eu tinha acesso e acessou até mais pessoas em algum aspecto, pela estrutura e pela preparação que houve ali. E pela visão de quem estava na gestão. Porque se não tivesse visão, não teria investido na TV ABPEM, em estar online, e não teria aí essa colocação que se tem hoje no mercado. E o Ministério usou a ABPEM para falar com os agentes próprios. Para você ver a relevância. O governo não estava preparado para falar no geral, mas nós estávamos preparados não para a Covid, nós estávamos preparados para falar com o agente próprio. Lembrar que a gente começou a TV em 2006, 2007, ela ficou uns 6, 7 anos no ar e aí foi interrompida. Quando eu voltei, eu retomei a TV. Então, mas era uma visão ainda lá de trás da importância de você fazer a divulgação e acabou criando um espaço único de poder falar com todos. Porque se você voltar 15 anos atrás, nem todo mundo tinha possibilidade de estar participando de uma live, não tinha os equipamentos necessários, não tinha cultura
para você poder fazer isso. Então, na hora certa, no momento certo, a gente estava pronto para poder fazer isso daí. E eu acho que nós usamos com inteligência. Isso faz toda a diferença. Eu acho que aí Mas quando você pensa em atingir a maior massa com todos os canais de comunicação possível, você está preparado. Porque a coisa que acontecer, esse canal eu não tenho acesso, mas eu tenho esse outro que eu vou também atingir o público a qual eu desejo atingir. Então é muito importante ter essa visão. Até o RPPS, qual que é a melhor forma de eu atingir o público? Todos acessam redes sociais? Não. Todos acessam WhatsApp? Às vezes, a maior parte. Site, enfim, olhar para todos os canais para poder atingir o público. E esse olhar que a Bipem teve. E aí, quando aconteceu a eventualidade, estava preparada para o acontecimento. E nós temos uma estrutura de uma empresa contratada, né, que é a ProEmpresa, que faz toda essa estrutura de divulgação e de gestão, não só de imagem, mas de comunicação, de pessoas que estavam olhando o mundo de outra forma. Então, lá atrás você falava só por e-mail, daqui a pouco você começou a falar por Facebook, daqui a pouco entra o Instagram, daqui a pouco entra o WhatsApp. Teve MSN, Orkut, vários outros. Eu sou desse tempo, ICQ. Eu também. Então, você na verdade teve uma evolução para fazer ferramentas. E uma evolução de acesso. Sim. Né? Então, quando você tem pessoas que não querem que ninguém fique de fora, certo? A gente brinca que se precisar a gente faz sinal de fumaça, né? Mas a gente quer falar com as pessoas e quer deixar um espaço para que elas possam se preparar para estar exercendo a sua atividade. Então eu acho que foi assim, a nossa vontade de estar comunicando. Sim, atingir o máximo de pessoas. A estrutura montada a seu tempo, certo? E aí a necessidade de poder se falar, de ter que se falar com todo mundo no momento, que acabou criando essas estruturas na Bipem. E concomitantemente a isso, a gente viu aumentar demais o número de participantes dos nossos congressos. Congressos que tinham 400, 500 pessoas, hoje tem 1.100, 1.200. Então, o ano passado nós fizemos 3 congressos grandes e 1 de mulheres. Todos bateram recorde de inscrição, todos, sem exceção. Esse ano nós começamos o de investimentos, batendo um recorde. Nós não batemos recorde no congresso, porque o ano passado foi um evento piloto do evento que vai acontecer em Belém esse ano. Sim. Então houve um treinamento no nosso evento que levou mais pessoas, mas historicamente foi o segundo maior da história. Né? Nós estamos indo para Recife. A gente tem nesse momento aqui já 25% do número de inscritos que nós estimamos que teremos lá 2 meses antes do evento, o que é uma coisa maluca. Sim. Certo? Tivemos o de mulheres de novo, outro recorde. Então, o que está acontecendo? Eu acho que é uma questão seguinte, nós estamos sendo aquinhoados pelas pessoas, pela credibilidade que se gerou nos últimos anos. E não é A, B ou C, é institucional. Então a turma fala, no evento da Bipem as coisas começam na hora, vai funcionar tudo direitinho, o espaço vai estar respeitando todos, e a gente vê isso todo mundo. É tudo muito bem orquestrado, pensando para o público e calculado para que ocorra um evento sem transtorno, pelo contrário, que a pessoa tenha uma boa experiência. Sim. E um bom local para a troca de experiência, de conhecimento e adquirir conhecimento. Então é a essência, é o ideal para as pessoas que vão e participam. Agora está difícil de escolher lugar, porque como a gente faz alimentação, a gente faz a questão... No mesmo ambiente, os espaços estão ficando pequenos. Sim, e a gente, por exemplo, nós estamos com 5 ou 6 opções para o ano que vem, inclusive uma é aqui em Cuiabá, a gente veio ver a estrutura para fazer o evento do ano que vem de conselheiros, cabe aqui, depois que fizeram nós teremos um espaço que está sendo construído, que vai ter aí uma... Mas hoje que tem já hoje tem. já atende. Mas no futuro, para um nacional, nós teremos um espaço aí. Eu já fui, inclusive eu fui ver a obra faz 1 mês e pouco com o Wellington. No Parque Novo Cuiabá. Vai mudar o Brasil do ponto de vista de conceito sobre o que está sendo feito aqui no Mato Grosso, é maravilhoso. Vai ser fantástico. Falei com o governador, inclusive ontem na abertura, falou, olha, o senhor está dando um exemplo para o país de organização e de olhar para o futuro. É Parque Novo Mato Grosso, na realidade, né? É uma coisa assim, para quem tiver a oportunidade de conhecer,
conheça, porque vale a pena, é um negócio muito legal para... Não, e para nós vai ser uma satisfação receber o Nacional da Bipem aqui, nesse novo espaço. Mas ele ficará pronto no final do ano que vem. Aí fica para 2027. Segundo a estrutura. E, inclusive, na beira do lago, próximo à sessão exatamente. Do evento, a maior roda gigante mesmo. Da América Latina estará lá também. Então, vai ter várias atrações. Um lugar para cabem 8 mil pessoas se você pegar os 4 módulos, né? Então, é um lugar elegível, com certeza. Mas hoje cabe o de conselheiro, porque o conselheiro é uma sala única, nós não temos que fazer divisão. Mas nós fomos para Fortaleza, fui para Campinas olhar o de Campinas, temos que olhar Bento Gonçalves, vamos olhar Joinville, já olhamos Natal, quer dizer, olha quanto lugar que você tem que fazer visita técnica para tentar errar menos. Sim. Né? Porque a gente sempre corre o risco de errar. Planejamento é isso, você planeja, mas tem os desvios no meio do caminho, e aí você lidar com os desvios. E uma vantagem, os regimes próprios locais, todos nos acolhem. Então, nós vamos estar fazendo o evento lá em Recife. Nós já fizemos reunião de planejamento com o Reciprev e com a FUNAP, com o município e com o estado, inclusive com os seus presidentes. Nós fizemos lá uma reunião com eles e já estão nos ajudando. Então, a questão é trazer as pessoas para próximo, certo? Então, quem está acolhendo, a gente quer, fizemos em Foz, a Foz Previdência ajudou demais. Então a gente tem que ter também esse reconhecimento do regime próprio local e trazer esse pessoal para dentro da organização. Sim. E fazer as homenagens, fazer as parcerias, né, com os RPPS. E para a RPPS também é de extrema relevância que a Bipem esteja ali para fomentar a cultura previdenciária, que é o que nós falamos. A Bipem, ela tem essa pauta muito forte, uma das, porque tem outras pautas, e o RPPS ali, ele se fortalece recebendo o evento da Bipem, fomentando essa cultura, que é fantástica. E falando de pautas prioritárias, gostaria que você falasse para nós, assim, de conquistas dessas pautas, porque a Bipem, ela está sempre envolvida em grandes debates para fortalecer os RPPS e aprimorar. E tivemos aí, recentemente, a Emenda Constitucional 136/2025, que foi uma conquista gigantesca para os RPPS. Fala um pouquinho da participação da Bipem sobre isso, como foi e tal, para chegar nessa vitória que foi essa Emenda Constitucional. Bom, toda a estrutura da emenda, que é o parcelamento dos débitos, mais a questão dos precatórios, foi tocada pela CNM. Sim, a Confederação dos Municípios. Então é uma ação deles. O que aconteceu é que nós, conversando com a CNM, a gente foi informado que a pauta PASEP eles não estavam conseguindo incluir na emenda. Então a gente foi trabalhar exclusivamente a pauta PASEP, certo? A ideia era falar com o relator da comissão especial, o deputado Baleia Rossi, por acaso é de São Paulo, mas que fez um trabalho ali maravilhoso. Então nós tentamos fazer contato via o celular pessoal dele, que me passaram, via gabinete, eu mandei e-mail, tudo, mas eles não estavam dando retorno. Aí nós conseguimos, no dia 1º de julho, numa reunião do CNRPPS, através de um contato político feito pelo Michel, presidente da Associação do Mato Grosso do Sul, conseguimos uma pauta lá no gabinete. E nós fomos para a pauta. Falar com a chefe de gabinete do Baleia Rossi. Ela falou assim, olha, o deputado não recebeu ninguém, né, não pediu para a gente não receber ninguém que tivesse interesse na estrutura da emenda, mas pediu para atender vocês da Bipem pelo projeto que vocês têm, que é um projeto que serve a estados e municípios. Quer dizer, olha só. Era a única unanimidade que você teria na discussão, né, para efeito de atender estados e municípios, seria a pauta do PASEP. A gente tinha recebido uma minuta sugestiva do pessoal da CNM, tá? Através do Mário Hatz, quando na hora da reunião ela falou assim, você tem uma proposta? Na hora. Passei no WhatsApp, já entrou, já foi direto para a mão do Leonardo Rolim, que era quem estava ajudando a comissão a fazer a redação, e ele imediatamente falou, nós vamos colocar no projeto. Então, o primeiro relatório, ela saiu no artigo 5º. Aí, na semana seguinte, a gente, já numa outra pauta da Bipem, a gente teve presente em Brasília
para conversar com o deputado Rui Carneiro, presidente da Comissão de Previdência da Câmara. Então, algumas pessoas estavam presentes, a gente ia ter um jantar com ele para poder explicar as nossas demandas, e eu tinha que estar lá para almoçar com ele, e eu tive um problema no voo, porque o voo não saiu de Campinas por questão de serração. Consegui chegar às 3 horas da tarde só em Brasília. E para minha sorte, a reunião que eu ia estar no gabinete dele, ela foi feita no gabinete do presidente da Câmara. E aí, na hora eu estava conversando, eu pessoalmente tive o primeiro contato lá com o deputado, e a gente deve muito para ele, tá? O deputado Rui Carneiro. E falou assim: João, o que hoje é interessante para vocês? Hoje é o PASEP. Daí ele chamou o presidente Hugo e aí me pediu para explicar o que era a pauta do PASEP, a questão de só nós, estados e municípios, pagarmos, a União não pagar, que saía dinheiro da aposentadoria, e o presidente falou assim: não, eu acho que a gente consegue aprovar na semana que vem. Aí quando a gente foi para a reunião, para o jantar, a gente contou para todo mundo que estava lá, todo mundo ficou de boca aberta, né? Como vai passar? E ninguém imaginou que a gente ia conseguir passar uma emenda constitucional. Sim. Aí na semana seguinte fez a votação. A gente já foi para a votação sabendo da aprovação. Só que a ideia era: não divulga, porque se divulgar, outras pessoas vão querer pegar carona. Sim. Né? E não ninguém de regime próprio, não era essa a ideia. Mas eram as questões de alguns deputados que podiam ter interesse. Eu falei: olha, politicamente me interessa, então deixa quieto. Então eu tive do primeiro ao último minuto na sessão da comissão especial que votou. Fiquei conversando com alguns deputados lá na frente, aí nós conseguimos gravar o Baleia Rossi fazendo o reconhecimento do trabalho da BIPEM, né? E a gente conseguiu fazer essa divulgação. Já sabia que naquela noite passaria por duas votações na Câmara, porque a gente já tinha essa informação, e que no dia seguinte passaria também no Senado. Passou o primeiro turno no Senado, chegou a notícia da decisão do Supremo sobre o IOF, eles suspenderam, e aí nós tivemos que esperar a volta, né, o retorno do Senado, que foi rapidamente feito. O que a gente tem que falar também? Nós fizemos uma ação, um ofício, em nome de todas as associações de regimes próprios, assinou com a gente o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, e mais a diretoria da BIPEM. Nós fizemos um ofício nominal a cada um dos senadores e remetemos para a questão desse trabalho para poder fazer. Aí nós vimos a pauta ser aprovada depois e estivemos dia 9 de setembro no dia da promulgação, que é uma data importante para mim, que é a data do meu casamento. Olha só, conecta as duas coisas, a comemoração dupla. Então, assim, ficou marcado para a gente, né? Foi a finalização de um projeto que ninguém imaginava que ia conseguir ser feito via emenda constitucional. Muita gente tentou durante muitos anos, por várias formas diferentes, fazer essa alteração do PASEP. O que aconteceu? Hora, dia, local, quer dizer, uma oportunidade... aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa. Então a BIPEM conseguiu falar com a pessoa certa, no dia certo, e pedir a coisa certa, e o negócio foi muito rápido. Eu brincava que eu estava quase morando em Brasília, porque eu estava indo toda semana para acompanhar toda essa parte da discussão. Nós temos que agradecer ao deputado Baleia Rossi, que imediatamente, ao receber o texto, aprovou a colocação na estrutura, falou inclusive disso, a importância disso quando apresentou o relatório, mais os deputados que votaram a favor, todos os senadores. Então, é uma dívida de gratidão que os regimes próprios do Brasil têm com a Assembleia, né, através da Câmara e do Senado, mas que, felizmente para nós, levou a bandeira da BIPEM como responsável por esse momento. Todo mundo tentou, e nós temos que reconhecer a tentativa de todo mundo, só que
felizmente para nós, fomos nós que teve conseguimos êxito liderar. E compartilhamos alcançou a com vitória. todos, tá? Porque Sim. não tem, essa não é uma vitória dos regimes próprios. Exatamente. Então não dá para, ninguém é dono desse tipo de vitória. Vai para você ver o quanto a importância da ABIPEM, como ela é forte hoje nessa frente de atuação no fortalecimento dos RPPS, que abre acessos. Acessos, às vezes, às pessoas, que muitas vezes você não tem ali uma intimidade, não conhece, mas pela ABIPEM, pelo nome da associação, você abre esse caminho para poder colocar uma pauta tão importante assim, para que ela seja inclusa na proposta e depois na emenda constitucional. E parabéns à ABIPEM e todos os envolvidos, que você já citou todos eles, né? Isso é uma vitória gigantesca para o segmento de RPPS. E aconteceu o seguinte, a gente já teve uma audiência pública na Comissão de Previdência, provocada pela ABIPEM, para falar de sustentabilidade dos regimes próprios e governança. Nós já apresentamos uma minuta para colocar na lei de responsabilidade fiscal na própria... Essas são as pautas prioritárias hoje que a ABIPEM está encampando. Na verdade, o que a gente precisa? Você vai lá e faz um tema sobre piso de categoria. O governo federal vai mandar, mas ele não manda o dinheiro para aposentado e pensionista. Então nós queremos que coloque isso na lei de responsabilidade fiscal. Nós não vamos discutir mérito de nenhuma categoria, mas se vai pagar, me dá o dinheiro, certo? Para pagar aposentadoria e pensão. Nós queremos fazer uma discussão sobre a lei de responsabilidade previdenciária, que já está atrasada. Ela está prevista na emenda 103. A emenda 103 transformou a 9787 de lei ordinária para lei complementar. Sim. Mas nós queremos discutir com que tudo que é importante para os regimes próprios de governança esteja numa lei. Não só a questão das portarias, que elas tenham momentos diferentes, mas que a gente quer fazer essa discussão e a gente propôs para a comissão a gente fazer esse trabalho. A gente quer discutir a remissão do PASEP que não foi pago até hoje. Olha só. Nós queremos fazer e já propusemos isso para fazer essa estrutura. Não tem uma pauta única, né? Agora são várias, né? Várias agora frentes sendo trabalhadas. Apareceu a PEC 14. PEC 14, sim. Certo? Importante colocar na mesa. A PEC 14, e aí hoje a gente já fez até uma discussão no evento aqui da Premate, não vamos perder o foco das pessoas que estão envolvidas lá. Então não é a categoria, mas algumas coisas que estão acontecendo, elas podem desestruturar o sistema previdenciário do servidor. Primeiro, a volta da integralidade e paridade para um único grupo. Como que a gente vai reconhecer isso? Se acabou na emenda 47. Inclusive com a estrutura de regra de transição da 47, está quer dizer, você tem coisas que já estão revogadas. Sim, agora... voltando. Servidores sendo trazidos para dentro da estrutura como servidor público sem ter prestado concurso. Então se você foi contratado para exercer a função, você virou servidor público, isso fere o princípio da Constituição de 88, onde o servidor público tem única forma de acesso, o concurso. Através de concurso de provas ou prova de títulos. Então, se a gente for pensar que esses paradigmas serão quebrados para uma categoria, nós vamos discutir judicialmente para todos. Todos os servidores que foram aposentados pela média vão querer fazer pela... integralidade. Sim, porque se tem para um, tem para todos. Exato. Princípio da isonomia. Sim. Se todo mundo que trabalha hoje vai querer virar servidor de carreira, certo? Então a gente tem uma demanda ruim, feita além do reconhecimento da atividade profissional, que está reduzindo o tempo de trabalho pela exposição e pelo risco, que a gente não vai entrar na discussão do mérito disso, cada um tem. Nós temos que cuidar da questão previdenciária. E do ponto de vista previdenciário, isso é um caos. E passou muito rápido na Câmara, a gente tinha o material pronto, não deu tempo de mandar e já votaram. Agora nós vamos tentar que o Senado reconheça que pelo menos esses pontos que nós estamos tratando aqui, que eles tenham que ser afastados. Sim, senão a gente totalmente. tem certeza absoluta que isso vai ser judicializado, o Supremo vai ter que tomar uma decisão, quer dizer, é mais uma ação de uma pauta-bomba, né, de uma estrutura que não poderia ter sido votada, que acaba trazendo essa estrutura. Por exemplo,
pouca coisa para você ter uma ideia. Há um estudo que é no mínimo de 200 bilhões o déficit atuarial que isso vai gerar. Está escrito no artigo 10 da lei que a União vai pagar. Como vai pagar? 200 bilhões. Nós acabamos de ter derrubado uma pauta de 17 bi. Olha a questão de recursos, exatamente. Sim. E esqueceram de colocar na conta o seguinte, a partir do momento que você dá integralidade paritária, todos que aposentaram pela média vão querer. E aí você vai ter também mais um rombo. Então a gente estima que passe de 700 bilhões para os regimes próprios, o rombo previdenciário dessa pauta bomba. Nós não podemos deixar, porque daqui a pouco não tem mais recurso para bancar a previdência e o servidor é que vai pagar a conta. Exato, responsabilidade fiscal limita o gasto com o pessoal, ninguém mais vai ter aumento. Esse é um combate forte aí, a BPEM está encampando e de extrema importância, porque, como você falou, como manter a sustentabilidade. É essa busca que tem sido aí anos a fios para manter-se um equilíbrio da RPPS, e aí vem uma pauta como essa que é contrária à sustentabilidade, é você manter o equilíbrio financeiro e atuarial da RPPS, porque já vem um rombo aí, já nasce um rombo maior com essa PEC 14, né? Mas, enfim... Mas o importante é preservar as categorias envolvidas para que a gente não pessoalize a discussão. Então, não, olhar no todo, sim, não olhar de forma individual. É o fato da agressão às regras que nós queremos evitar. Se o legislador entende que uma determinada categoria tem que ter redução de tempo de trabalho, independente do motivo, nós temos que olhar se tem recurso para pagar o benefício. Isso. Agora, quando vai além da questão daquela categoria e cria uma discussão de direitos que não existem mais, né? Voltar à integralidade paritária. Tem que olhar por todos os ângulos, né, João? Sim. Não é olhar só o social. É porque você olha o social, mas aí você desequilibra o sistema. Eu acho que uma questão que é o seguinte, o social estaria na redução do tempo. O restante tem muito a ver com a eleição do ano que vem, né? Então nós já estamos em campanha para deputado. Tem uma questão política muito forte envolvida. Então a gente também tem que respeitar as estruturas políticas, as pessoas têm que exercer lá seu mandato e também tem todo o direito de buscar a reeleição, tá? Mas nós não podemos virar trem da alegria, nenhum tipo de ação. A gente tem que tomar esse cuidado. Pode virar uma festa, né? Uma festa assim, sem precedentes. E a gente tem hoje mais de 300 projetos de lei tramitando na Câmara que podem influenciar de alguma forma a gestão dos regimes próprios. É impossível você ter um controle sobre tudo isso e às vezes uma pauta entra na outra e a gente aqui é no país da jabuticaba, né? Exato. De uma lei de cuidar de pet vem uma coisa da Previdência. Então, infelizmente não teve uma ação de ninguém nesse projeto. Nós estamos tentando agora ver se no Senado a gente traz um pouco de luz para que a gente tenha calma na questão de não fazer errado, porque, e a gente, mais uma vez, nós não vamos discutir a questão do mérito da categoria, essa é uma discussão que não cabe, né? A nossa discussão sempre é como é que nós vamos viver com esse tipo de regra. Se a regra é inconstitucional, nós vamos apontar que é inconstitucional, e se tiver que gerar despesa, nós queremos saber quem paga. É tudo bem fundamentado, né, João? Tanto nas legislações quanto nessa projeção. E as responsabilidades, como você falou, quem vai pagar o conta? Ninguém. Exatamente, aí fica o rombo. Porque não tem previsão orçamentária para ninguém, e dizer numa lei que caberá à União pagar sem dizer o valor e dar a fonte de custeio. Mas aí fica palavras ao vento, sem efetividade, a gente sem resultado prático. Eu estou brincando, a gente fez uma brincadeira hoje que eu me convido para jantar com você, levanto e vou embora e falo, paga aí. É mais ou menos isso, né? Sem nenhum combinado e deixa a conta. João, nós temos aqui assunto para mais de metro. Até o João falou assim, dá para escrever um livro, né? Conectando os dois assuntos, gestão de previdência com a BPEM, porque tem muita coisa envolvida, muitos anos de história, né? Mas nós temos que fechar o nosso podcast. E para fechar o podcast,
gostaria que você passasse uma dica para gestor de RPPS. Se você fosse hoje passar para todos que estão nos assistindo, qual seria a recomendação que você deixaria para o gestor de RPPS? Com a sua experiência enquanto gestor e com a sua visão enquanto ABPEM. Vamos conectando os dois olhares para passar para um gestor de RPPS. Bom, primeiro, não tenha medo de inovar. Eu acho que as soluções não estão hoje todas na mesa, então vai estudar, vai discutir, converse com os colegas, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer. E segundo tenha calma. Por que eu estou falando isso? A gente faz hoje um desespero, a meta atuarial é desse ano, mas quando você olha o tempo de financiamento do déficit técnico, nós estamos falando em décadas. Exatamente. Então, tudo tem tempo para fazer. Se você tiver calma, você vai achar uma solução. Se você entrar em desespero, você vai errar. Então, olhe o futuro com paciência, porque você vai ter um ajuste, e estude muito para você poder errar menos. Se você conseguir equilibrar isso, você vai fazer uma boa gestão. E conte com os seus parceiros, diretoria, servidores do Instituto, servidores municipais ou estaduais e seus conselhos. Se você conseguir criar esse ambiente, a certeza que você vai errar pouco. Vai ter uma boa gestão, ser bem avaliado e alcançar bons resultados. Nós vamos errar na vida. Sempre. Mas e muitas vezes você primeiro erra para depois acertar. Mas a ideia é errar menos pouco, e rápido. Errar pouco e errar pequeno. Se você errar alguma coisa, erra bem pouquinho nessa coisa que você vai errar, para que a gente possa estar entregando. O gestor público, né, o revisor de regime próprio, ele é uma pessoa que mexe com gente o tempo todo. Então tenha humanidade na alma, certo? E quando você preserva o regime próprio, você preserva quem já está aposentado, aqueles que estão trabalhando e aqueles que virão, tá? Porque é um pacto intrageracional, não vamos esquecer daqueles que virão, senão vai sobrar a conta toda para ele. Exato. E aí a gente não vai conseguir tratar de forma humana todos os envolvidos. Então, calma, dá para fazer, sempre tem uma solução, certo? Mas não esqueça de pensar nas pessoas. Excelente. João, gratidão pela sua participação, abrilhantou demais o nosso podcast, é o nosso primeiro convidado, inclusive, fora das paredes da agenda, porque nós temos feito com especialistas da casa. Eu agradeço muito de coração por você aceitar esse convite e deixo à vontade aí para suas considerações finais. Bom, eu acho que esse tipo de comunicação que você faz, ela engrandece o regime próprio. Discutir os temas mais importantes, falar de forma tranquila para todo mundo que está ali, gerar discussão, porque as pessoas vão ouvir e falar, mas não concordo com o que ele falou. Isso não tem problema. E tá tudo certo, porque não vai ser unânime mesmo. Mas a ideia de você gerar conteúdo, né, essa provocação, conteúdo com responsabilidade, você vai aumentar a possibilidade das pessoas estudarem, de se desafiarem. Então, na verdade, não é um filho da TV ABPEM, mas é mais uma forma da gente chegar nos regimes próprios e poder dialogar. Então, parabéns pela iniciativa, pelo programa, pelo conteúdo que você tem feito, e se a gente puder, de alguma forma, estar presente para te ajudar, nós vamos estar sempre à sua disposição. Eu aceito de plano. Parabéns, João, pela sua atuação enquanto gestor, enquanto ABPEM. Nós temos visto muitas conquistas imprescindíveis da ABPEM aí para o segmento de RPPS. Você colocou aqui várias delas e continue com essa força, com essa dedicação, e que Deus abençoe e ilumine seu caminho para que mais conquistas possam ser aí alcançadas com a atuação e você estando à frente. Obrigado, amém, né? Vamos contar com Deus sempre na nossa vida. Que vamos. Gratidão a você que esteve conosco aqui até o final do podcast. Você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Para nós é uma satisfação estar aqui gerando conteúdo, fomentando o debate e, afinal, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.